Você já parou para pensar que talvez você esteja vivendo uma mentira? Que essa sua realidade, cheia de reels, boletos, burnout, relações rasas e crises existenciais, talvez seja só uma ilusão muito bem produzida? E mais, que você nem percebe. Fica aí porque hoje eu vou te contar porque você, sim, você, ainda vive dentro da caverna. Imagine seres humanos vivendo numa espécie de morada subterrânea, parecida com uma caverna, com uma entrada aberta à luz e situada ao longo de toda a extensão da caverna. Desde a infância, estão acorrentados de pernas e pescoços, de modo que permaneçam imóveis, podendo apenas olhar para frente sem nunca poderem virar a cabeça. Sabe, quando Platão escreveu o livro 7 da República, ele não estava simplesmente descrevendo uma alegoria bonitinha para agradar seus alunos na ágora. Não. Ele estava esfregando na cara da humanidade um fato desconcertante, desconfortável e atemporal. Você vive aprisionado. E o mais trágico é que nem sabe disso. Quando ele descreve aqueles homens presos desde a infância, de pescoço e pernas amarrados, incapazes de sequer virar a cabeça, ele não estava falando de correntes físicas. Estava descrevendo as correntes da mente, da ignorância, da alienação. E me diga honestamente, você acha que está livre? Você acha mesmo que acordar, se afogar em notificações, consumir reels, stories, tweets, trends e modinhas te faz um ser consciente, lúcido, desperto? Ou será que, assim como aqueles prisioneiros, você também só vê sombras? A caverna é profunda e larga. E os homens, desde sempre, estão ali, de costas para a entrada, de modo que tudo o que vem não passa de reflexos projetados na parede que tem à frente. Reflexos de objetos que passam atrás deles, carregados por outros homens, que caminham por uma espécie de tabique elevado, iluminado por uma fogueira acesa, atrás das costas dos prisioneiros. Perceba a genialidade disso. Hoje, essa fogueira é o algoritmo. É o marketing. É o apetite voraz de uma sociedade obcecada por performance, imagem e consumo. Os objetos que os homens carregam são os discursos prontos, os memes, os cortes de podcasts, os manuais de felicidade instantânea, os gurus de produtividade que te prometem uma vida melhor se você simplesmente acordar às 5 da manhã e tomar banho gelado. E você, completamente seduzido, observa as sombras dessas promessas projetadas diante de seus olhos, acreditando que aquilo é a vida. Não é de se admirar, então, que esses prisioneiros tomem as sombras como a própria realidade. Pois para eles, conhecer algo mais além do que está ao alcance de sua visão seria impossível. E é aqui que Platão te dá uma rasteira filosófica. Ele te diz, sem rodeios, que aquilo que você chama de opinião, aquilo que você defende com unhas e dentes nas redes, aquilo que você acredita ser sua própria visão de mundo, não passa, na verdade, de uma reprodução pálida, distorcida, limitada da verdade. Você não sabe o que é real. Você só sabe o que te deixam ver. O que te ensinaram a ver. O que convém que você veja. Pense bem. Quando foi que você começou a aceitar, sem questionar, que sua vida deve ser uma vitrine? Que sua existência precisa caber em vídeos de 15 segundos? Que sua felicidade é medida por engajamento, seu valor é calculado em cliques, e seu sucesso é avaliado pela quantidade de vezes que seu rosto aparece no feed dos outros? Me responda. Quem te convenceu de que essa corrida insana por validação digital é sinônimo de viver? Porque convenhamos, você não vive. Você consome. Você não conversa, você comenta. Você não escuta, você só responde. Você não ama, você se distrai. Se pudessem falar entre si, não acreditas que diriam que as sombras que veem são de fato as coisas reais? E se a prisão lhes fosse de longa data, não teriam eles a certeza de que não existe nada além daquelas imagens? Platão te entrega aqui um diagnóstico brutal da condição humana. E pasme, ele nem sabia o que era internet. Mas a tragédia é exatamente essa. As redes sociais não criaram a caverna. Elas só a tornaram global, universal, permanente. A ilusão agora é 24 horas por dia. E não pense que você está imune, porque você não está. Você acha que está se informando? Que está se atualizando? Que está de alguma forma dominando seu próprio destino? Ilusão.
Você está exatamente como os prisioneiros da caverna, vendo sombras, repetindo sombras, desejando sombras. E defendendo essas sombras como se fossem a própria essência da realidade. E se algum deles tentasse, mesmo que por um instante, questionar as imagens, duvidar dos sons que ouvia e das formas que via, não seria imediatamente ridicularizado, desacreditado, chamado de louco pelos demais? Exatamente como acontece quando você tenta desconectar. Quando você desativa redes. Quando você diz que não quer mais viver sob esse ciclo patológico de estímulo-resposta. As pessoas te olham torto, te chamam de esquisito. Perguntam se você tá bem. Afinal, quem em sã consciência rejeitaria a caverna? Quem hoje escolheria viver fora desse delírio coletivo que te promete dopamina a cada curtida e uma falsa sensação de pertencimento a cada notificação? E para ser honesto, sabe por que você não percebe isso? Porque dói menos acreditar na mentira. Porque é confortável, porque é fácil, porque te poupa do esforço insuportável que é olhar para sua vida de frente e perceber que você se tornou refém de uma realidade que nunca foi sua. E se, porventura, algum deles fosse libertado e forçado a olhar para trás, e visse a fonte da luz, e compreendesse que as sombras não passavam de reflexos, não ficaria primeiramente perturbado? Não se sentiria perdido, inseguro, até desejar desesperadamente retornar para aquilo que conhecia, por mais falso que fosse? Pois é, você vive assim, desesperadamente apegado ao conforto de uma prisão invisível, moderna, digital e mental. E é por isso que, se eu te dissesse agora que há vida além do feed, além das telas, além do constante ruído, você provavelmente riria, desdenharia, chamaria isso de utopia. Porque para você, assim como para aqueles prisioneiros, a própria ideia de liberdade é assustadora. E aqui, meu amigo, começa a parte mais desconfortável dessa conversa. Imagine só por um instante que um desses prisioneiros, talvez você, conseguisse se soltar. As correntes por algum motivo cedem. E pela primeira vez, aquele corpo, até então domesticado pela imobilidade, sente o desconforto de se movimentar. As pernas tremem, os olhos doem, o pescoço grita ao se virar para um lugar que antes era inatingível. E então, você olha para trás, e o que vê? A fogueira, a fonte daquela luz artificial que durante toda a sua vida te fez acreditar que as sombras eram tudo o que existia. E nesse instante, nasce algo devastadoramente desconfortável. A dúvida. Ao se virar, e seus olhos serem ofuscados pelo fogo, não ficaria ele incapaz de perceber, de imediato, os objetos que antes projetavam sombras? E não se sentiria confuso, acreditando que as sombras anteriores eram, na verdade, mais reais do que aquilo que agora se apresenta? Perceba a crueza dessa descrição. Não há poesia. Não há suavidade. Há desconforto, dor, estranhamento. Porque conhecer no sentido mais profundo não é agradável. É violentamente perturbador. E aqui, Platão não está falando apenas de conhecer conceitos. Está falando de romper com aquilo que você chama de realidade. Está falando de se libertar do condicionamento, do conformismo, da superficialidade que você abraça diariamente. E pior, defende como se fosse uma virtude. Se alguém por força o obrigasse a olhar para a própria luz, não sentiria dor nos olhos? E não fugiria, voltando os olhos para as sombras, pois entenderia que estas são mais claras, mais familiares do que a verdade que lhe ofusca? Sabe o que isso significa? Significa que você resiste, com todas as suas forças, a qualquer possibilidade de ruptura, porque a liberdade, embora desejada no discurso, é insuportável na prática. Ela te exige algo que você não quer oferecer: responsabilidade. A responsabilidade de pensar por si, de questionar os discursos prontos, de abandonar o conforto narcótico das verdades fabricadas, porque é muito mais fácil continuar repetindo mantras vazios sobre sucesso, felicidade, autoajuda, produtividade, gratidão plastificada e todas essas porcarias que te vendem diariamente, do que encarar o abismo que surge quando você percebe que tudo isso é mentira. Se então alguém o arrancasse dali e o conduzisse à força para fora da caverna, subindo o caminho íngreme e escarpado, não sofreria ele imensamente? E ao chegar ao mundo exterior,
completamente banhado pela luz do sol, não. Teria os olhos tão ofuscados que não poderia ver coisa alguma do que se diz ser a verdadeira realidade? O sol, aqui, representa a verdade. A verdade em sua forma pura, nua, despida de artifícios. E, ironicamente, ela não acolhe, ela não conforta, ela queima, ela fere, ela humilha. Porque te confronta com aquilo que você evitou ver a vida inteira. Sua própria ignorância, suas próprias ilusões, suas próprias auto-enganos, e é neste exato ponto que a maioria desiste, porque preferem o conforto da mentira ao desconforto da lucidez. Agora, vamos trazer isso para o seu mundo real. Me responda, se tiver coragem, quantas vezes você percebeu que aquele emprego que te destrói emocionalmente, te suga até o último resquício de vitalidade, não faz sentido algum? E mesmo assim você permanece? Quantas vezes você percebeu que aquele ciclo insano de redes sociais, de dopamina barata, de comparações doentias, está te deixando exausto, ansioso, deprimido, infeliz? E mesmo assim, você continua rolando a tela, como se houvesse salvação ali? Quantas vezes você percebeu que suas relações são frágeis, rasas, construídas em cima de aparências, conveniência e hipocrisia? E mesmo assim você finge que está tudo bem? Primeiro, ele seria capaz de ver apenas sombras. Depois, os reflexos das pessoas e dos objetos nas águas. Em seguida, os próprios objetos. Posteriormente, poderia contemplar os astros e a lua durante a noite. E, finalmente, seria capaz de olhar para o próprio sol, não em reflexo, mas como ele realmente é. Perceba a sequência dolorosamente lenta, quase cruel, que Platão descreve. O despertar não é instantâneo. É uma escalada penosa. Primeiro você percebe que o que via eram sombras. Depois, começa a reconhecer que o mundo não é feito de reflexos, mas de coisas concretas, de experiências verdadeiras, de relações autênticas, de pensamentos próprios. E só depois de atravessar esse caminho inteiro, você finalmente pode contemplar a realidade. Mas não qualquer realidade. Uma que não dependa do feed, do like, do algoritmo, do status, do salário, da aparência. Uma realidade que é, simplesmente, aquilo que é. Você entende o que isso quer dizer? Que enquanto você se contentar com o que te oferecem, com essa dieta emocional feita de aparências, com esses discursos prontos de felicidade enlatada, com essa vida plastificada que vendem como sucesso, você permanecerá cego. Você viverá à sombra da realidade, sem nunca ter sentido o gosto amargo, e ao mesmo tempo libertador, da verdade. E aqui, meu amigo, você se depara com um dilema irrefutável. Ou segue, mesmo ferido, na direção do sol. Ou rasteja, de volta para a caverna. E aceita de bom grado ser apenas mais um escravo satisfeito com suas próprias correntes digitais, emocionais e existenciais. Mas não pense, nem por um segundo, que a história termina aí. Porque o verdadeiro horror, sim, horror, começa quando aquele que ousou romper as correntes resolve voltar. Voltar para avisar aqueles que permanecem acorrentados. Voltar para libertar aqueles que, tal como ele um dia, acreditam que as sombras são tudo o que existe. E aqui, meu caro, Platão nos entrega um retrato perverso da natureza humana. Porque ao invés de ser acolhido, ouvido, ou até mesmo admirado por ter conhecido algo além, aquele que retorna é imediatamente visto como uma ameaça, como um louco, como um perturbador da ordem. Se ao retornar, tentasse reassumir seu antigo lugar, os olhos ainda ofuscados pela luz, não conseguiria distinguir as sombras com a mesma clareza de antes. E, se os outros prisioneiros percebessem isso, não zombariam dele, dizendo que, por ter subido até lá fora, seus olhos foram corrompidos. E se tentasse libertá-los e conduzi-los para fora, não iriam eles matá-lo, caso pudessem pôr as mãos nele. Preste atenção nesse detalhe, porque ele é simplesmente devastador. Aquele que vê mais, torna-se uma ameaça, e o mundo moderno é uma reprodução escandalosamente fiel desse fenômeno. Você já percebeu o que acontece quando alguém decide sair do jogo? Quando alguém diz que não quer mais participar dessa gincana patológica de produtividade insana, dessa corrida histérica por validação digital, desse teatro patético de felicidade fabricada, esse alguém é imediatamente atacado, ridicularizado,
acusado de ser fraco, preguiçoso, fracassado, ou no linguajar atual, problemático, diferente, esquisito. E se eles pudessem matar aquele que tenta libertá-los, não hesitariam. Sim, a recusa em aceitar a verdade é tamanha que a violência, simbólica, psicológica, emocional ou até física, torna-se inevitável. E veja, isso não acontece só nas redes, nos ambientes tóxicos de trabalho, nos círculos sociais. Isso acontece sobretudo dentro das famílias, onde aquele que questiona, aquele que se recusa a seguir os pactos de silêncio, os roteiros de hipocrisia e as tradições vazias, é tratado como herege, como desertor. E convenhamos, não é exatamente isso que você vê hoje? A cultura da positividade tóxica, a prisão dourada do lifestyle perfeito no Instagram, o delírio coletivo do empreendedorismo de palco, do mindset de sucesso, do seja sua melhor versão. Tudo isso não passa de uma caverna moderna. Uma caverna que não usa pedras, mas sim telas, notificações, filtros, algoritmos e métricas de vaidade. E dentro dela, qualquer tentativa de dizer que a vida não se resume a isso, é recebida como uma ofensa imperdoável. Acontece o mesmo com os que saem da caverna e voltam. Os olhos precisam se readaptar à escuridão. E se demoram, são ridicularizados pelos que nunca saíram, que dizem que subir até lá fora é perda de tempo e que é melhor nem tentar. Mas não se iluda. Porque há um detalhe sombrio, escondido nas entrelinhas desse mito, que poucos percebem, e que agora eu te convido a enxergar. Nem todos querem de fato ser livres. Na verdade, a esmagadora maioria prefere as sombras. Elas são confortáveis, previsíveis, anestésicas. Elas não exigem confronto, nem questionamento, nem ruptura. Elas permitem que você continue vivendo no piloto automático, sem jamais precisar enfrentar o desconforto existencial que nasce quando você percebe que tudo aquilo que te ensinaram pode simplesmente não ser verdade. E assim, meu caro Glauco, o prisioneiro libertado, ao regressar, não só será cego nas coisas da caverna, como também será motivo de escárnio. Dirão dele que subiu e desceu com os olhos estragados, e que não vale a pena tentar tal aventura. Sabe por quê? Porque sair da caverna significa admitir que você viveu boa parte da sua vida dentro de uma mentira. E isso dói mais do que qualquer outra dor, porque exige que você se olhe de frente, sem máscaras, sem desculpas, sem subterfúgios. E perceba que todas as horas gastas tentando performar uma felicidade fake, todas as noites em claro produzindo para sistemas que te exploram, todas as relações rasas mantidas por conveniência, foram, no fundo, tentativas desesperadas de não encarar o vazio que te habita. O homem que tenta abrir os olhos dos outros, ao revelar o engano em que vivem, não é recebido como benfeitor, mas como inimigo. Porque a verdade não agrada aos que preferem a comodidade da ilusão. E aqui, você precisa fazer uma escolha. Uma escolha que, eu te garanto, ninguém pode fazer por você. Ou você segue se iludindo, acreditando que o próximo curso de produtividade vai te salvar, que o próximo relacionamento vai preencher seu vazio, que o próximo aumento de salário vai finalmente te fazer feliz. Ou você aceita, com toda a dor que isso carrega, que talvez a vida comece de fato, quando você decide sair da caverna e jamais voltar. E não se engane, porque Platão não para por aí. Ele não está interessado apenas em denunciar a tragédia dos que preferem a ilusão. Seu interesse é ainda mais profundo, mais feroz, mais devastador. Ele nos obriga a encarar uma questão perturbadora. E se a própria organização da sociedade for, na verdade, uma caverna estruturada, projetada, cuidadosamente arquitetada para manter as massas permanentemente anestesiadas, submissas, obedientes? Por isso, é necessário refletir, meu caro Glauco, que a educação não é, como alguns dizem, algo que se coloca no homem, como se colocando ciência numa alma cega. Pelo contrário, a verdadeira educação consiste em conduzir a alma para a visão do que já lhe é próprio, assim como alguém que gira o corpo para ver aquilo que estava oculto. Perceba o peso disso. Platão está te dizendo, sem rodeios, que a verdadeira libertação não se dá por meio de acúmulo de informação, nem de diplomas, nem de títulos, nem de uma avalanche de cursos online que te prometem uma suposta iluminação instantânea. A libertação é uma ruptura interna, uma inversão do eixo da consciência.
Uma virada que exige, antes de tudo, coragem para olhar e suportar aquilo que sempre esteve ali, mas você se recusava a enxergar. E quando então alguém vê a verdade, não poderá jamais voltar a amar aquilo que se vê na caverna. Não pode mais desejar ocupar os postos de honra entre os prisioneiros, nem participar das lisonjas, das vaidades ou dos falsos prestígios, porque sua alma está agora orientada para outra realidade. E aqui mora um dos pontos mais insuportáveis dessa reflexão. Porque uma vez que você vê, você não pode mais desver. Uma vez que você percebe que boa parte da sociedade gira em torno de narrativas vazias, disputas estéreis por status, símbolos de poder, prestígio e aceitação, tudo aquilo que antes parecia grandioso, perde completamente o valor. Observe o que Platão sugere. Aquele que ascende não deseja mais retornar para ocupar cargos, para administrar os negócios dos prisioneiros, nem para ser o mais respeitado dentro da caverna. Isso porque ele percebe que todas essas coisas são, no fundo, aparências ocas. Ilusões sofisticadas, mas ainda assim, ilusões. Mas se aquele que voltou for forçado, pela necessidade, a descer novamente e assumir responsabilidades dentro da caverna, ele, mesmo contra sua vontade, terá que se adaptar. E embora seus olhos estejam mais aptos a ver o que está lá fora, dentro da caverna, seus olhos não funcionarão tão bem quanto os dos que nunca saíram. E esse detalhe é cruel, porque Platão está te dizendo que aquele que se liberta carrega uma maldição. Ele não se encaixa mais. Ele não consegue mais jogar os mesmos jogos. Sua fala parece estranha. Seus interesses parecem deslocados. Sua recusa em participar das comédias sociais é percebida como arrogância, como esnobismo, como alienação. E, ironicamente, ele se torna marginalizado por justamente enxergar aquilo que os outros se negam até a considerar. O que dizer então dos que, de fato, devem governar? Não serão exatamente aqueles que, ao conhecerem a verdadeira realidade, recusariam o poder, não por desprezo aos homens, mas por amor à verdade? Aqui, Platão dá um golpe fatal nas fantasias políticas, tanto de sua época quanto da nossa. Ele afirma que os verdadeiros governantes deveriam ser, necessariamente, aqueles que não desejam governar. Porque quem deseja o poder já está, por definição, envenenado pela ilusão, corrompido pelas sombras, seduzido pelo teatro da caverna. Por isso, é preciso forçá-los a assumir o comando, não como um privilégio, mas como um dever, como um fardo, porque só eles podem conduzir os outros com justiça, já que não governam por interesse próprio, mas porque conhecem o bem. Essa é a ironia mais ácida do pensamento platônico. O sistema, tal como foi montado, seja na Atenas de Sócrates ou no mundo globalizado do século XXI, seleciona como líderes justamente aqueles que mais estão enredados nas vaidades, nas competições insanas, nos jogos de poder, e, portanto, os menos aptos a conduzir qualquer coisa que se aproxime de uma vida justa, digna ou verdadeira. A verdadeira tragédia é que enquanto os homens mais preparados para governar fogem do poder, são aqueles que mais o desejam. Os ambiciosos, os gananciosos, os sedentos por prestígio, que acabam assumindo os postos de comando. E então, meu caro, me diga, como esperar que uma sociedade assim não adoeça? Como imaginar que não nasçam todos os dias novas epidemias de ansiedade, de depressão, de vazio existencial? Como supor que um mundo que recompensa aparências, que premia a dissimulação, que exalta a performance, possa produzir seres humanos verdadeiramente plenos, autênticos, inteiros? Não. O preço é altíssimo. A conta chega. E ela sempre chega. Porque viver preso às sombras, fingindo que elas são realidade, é uma escolha. E toda escolha, mais cedo ou mais tarde, cobra seu preço. Uma sociedade fundada sobre aparências não apenas rejeita quem busca a verdade, ela precisa destruir esse indivíduo. Precisa silenciá-lo. Porque sua simples existência já é um incômodo insuportável, um lembrete constante de que todos estão mergulhados em um teatro farsesco, sustentado por convenções, consensos frágeis e crenças compartilhadas, mas nunca questionadas. Platão não está falando de um fenômeno raro. Ele descreve uma regra estrutural da condição humana. A violência simbólica contra o pensador, contra o que rompe com a manada, não é exceção, é norma.
É método de preservação da ordem da caverna. E perceba a profundidade desse abismo. O problema não está apenas nos que estão presos. Está também na arquitetura da própria caverna. Ela é projetada para gerar conforto na ignorância. Ela recompensa os que a defendem. Ela oferece honrarias, títulos, prêmios, validação social àqueles que colaboram para manter todos de olhos bem fechados. Não é difícil, Glauco, perceber que os homens, quando se acostumam às sombras, consideram insuportável a luz. E se alguém insiste em lhes mostrar a verdadeira natureza das coisas, acabam por odiar não só a mensagem, mas sobretudo o mensageiro. Platão nos entrega aqui um retrato devastador da psicologia coletiva. O ser humano, frequentemente, prefere qualquer sofrimento conhecido a enfrentar o desconforto do desconhecido. Prefere a angústia da caverna à vertigem da liberdade. Prefere a segurança das correntes ao risco de caminhar por seus próprios pés. E assim, meu caro, aqueles que nunca saíram da caverna são os mais aptos para continuarem prisioneiros. Pois, ao não conhecerem nada além das sombras, desenvolvem verdadeiro apego por elas, defendendo-as como se fossem a própria verdade. Não são os poderosos os grandes mantenedores da caverna. Somos nós mesmos. Nós, com nossa covardia, nossa preguiça mental, nossa recusa em pensar, questionar e enfrentar o desconforto da realidade. Nós, que elegemos todos os dias os falsos mestres, os falsos líderes, os falsos gurus que nos prometem conforto, segurança e sentido, sem jamais nos oferecer a verdade. E por isso, Glauco, não é fácil convencer os homens a abandonar as sombras. Não é tarefa simples conduzir a alma de volta para sua própria essência. E na maioria das vezes, quem tenta, paga com sua própria vida. Essa não é apenas uma metáfora filosófica, é uma sentença existencial. É um alerta que atravessa séculos e cai como um raio sobre cada um que ainda insiste em acreditar que viver na mentira é uma escolha sem consequências. E agora, eu te pergunto, você realmente está preparado para abandonar as sombras? Porque, diferente do que te prometeram, sair da caverna não é um caminho de glória. É, antes, uma travessia de dor, de solidão e de verdade. Se você chegou até aqui, parabéns. Sinal de que talvez você esteja começando a quebrar essas correntes. Mas esse é só o começo. Aqui no canal, a gente continua cavando, buscando, saindo da caverna, juntos. Então se inscreve, ativa o sininho, entra no clube de membros, para ter acesso a conteúdos que vão ainda mais fundo na sua mente. E me responde nos comentários, você acha que consegue de verdade sair dessa caverna? Ou, no fundo, você tem medo da luz?